Fala pessoal, aqui quem fala é Rafa Romero, fundador da empresa Vivaz Cuidadores, e o vídeo de hoje é bem objetivo para tirar uma dúvida que é extremamente corriqueira entre os cuidadores e entre as famílias também. Até que ponto o cuidador pode administrar medicamentos para idosos? Que tipos de medicamentos podem ser administrados pelo cuidador? Ou seja, será que eles estão habilitados para administrar qualquer tipo de medicamento? Vai entender isso nesse vídeo agora. Só que antes, eu só te pedir um favor rápido, deixa um like no vídeo, compartilha com as pessoas que possam ter interesse com esse conteúdo e também não se esqueça de certificar se você está inscrito no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E sem dúvidas, uma das atribuições do cuidador, do profissional cuidador, é fornecer, ofertar, a medicação via oral. Seja através de comprimidos, xaropes, gotinha, enfim, qualquer medicamento que seja via oral, o cuidador está habilitado para poder fazer, assim como qualquer familiar, qualquer pessoa que reside na residência junto com o idoso, qualquer pessoa que não seja da área de enfermagem pode conduzir, administrar e ofertar medicamentos via oral. Agora, e os tais medicamentos invasivos, Vacina, às vezes tem algum medicamento específico, algum remédio que precisa ser tomado, que é através de injeção. Será que injeção pode? E a resposta é não, pessoal. É uma atribuição da enfermagem, está habilitado pelo Corém para poder realizar esse tipo de procedimento. Não é atribuição do cuidador, não pode ser atribuído ao cuidador. Inclusive, é errado. Se você tiver algum plantão, pedirem para você aplicar alguma injeção, algo nesse sentido, tá errado. Você não pode fazer isso. Qualquer procedimento que seja invasivo, você como cuidador não está habilitado para fazer. E é importante, cuidador, que você tenha cuidado com algumas questões básicas relacionadas a medicamento. Primeiro, você precisa entender para que esse medicamento serve, Lê a bula, pesquisa na internet. É fundamental que você saiba o que você está oferecendo para o seu idoso, para você não fazer besteira. Saiba os prós e contras de cada medicação, ou seja, para que ele serve e quais são os efeitos colaterais adversos que podem ocorrer em detrimento desse medicamento. Entender isso é importante. E sempre que você for dar algum medicamento para o idoso, esteja respaldado por orientação médica. Nunca da sua cabeça. Ah, não, mas era só um dipirona. Ah, não, mas era só um não sei o que. Não, calma. A junção farmacológica de alguns medicamentos pode sim trazer questões adversas que a gente quer evitar. Tem remédio que um corta o efeito do outro, o outro potencializa o efeito do um, o outro não combina com o outro. É uma confusão. Então, não faça da sua cabeça. Se baseie sempre pela prescrição médica para aquele idoso. Inclusive, se você estiver trabalhando numa residência onde o familiar decide por conta própria qual medicação que vai dar, para e orienta esse familiar. Fala, fulano, desculpa, mas eu não posso dar esse medicamento se não tiver prescrição médica, se não tiver orientação médica para tal. Eu não posso me arriscar em fazer isso. Se você quiser dar por sua conta, beleza. Mas eu só posso dar medicamentos que estiverem baseados em prescrição médica. Também é atribuição do cuidador administrar e gerenciar estoque. Para pensar, pessoal, o cuidador tá lá o dia todo. Tá lá trabalhando, tal, dando os medicamentos nos horários certinho e tudo mais. Ele sabe se o remédio tá acabando ou não, correto? Ele que tem a capacidade de dizer se precisa comprar mais, e ele que faz essa gestão. Então você precisa, como cuidador, organizar isso, ser bem organizado nesse sentido e passar pro familiar sempre que tiver uma necessidade de compra. E mais do que isso, você não vai deixar para comprar em cima da hora, Quando já tá faltando só um aqui, tem que comprar. Não faça isso. Certifique que tem um tempo razoável para a pessoa conseguir comprar, até porque o familiar tem as atribuições dele, pode ser que não consiga comprar de imediato. Tem a questão de estoque em farmácia, então dependendo do medicamento pode ser não tão simples assim acessar esse medicamento. Então sempre avise com antecedência se estiver acabando. É importante que você dê atenção para os horários corretos, para a forma correta como esse medicamento deve ser dado e também a dosagem, pessoal. Vocês têm que saber a quantidade exata, nem mais nem menos. Conserve esses medicamentos em local adequado, nem muito quente, nem muito úmido. Se for algum medicamento que precisa ficar na geladeira, deixa na geladeira. Ah, Rafael, mas eu devo colocar na própria caixa do medicamento mesmo? Deixo lá ou coloco num lugar separado, já organizado, de repente por tipo de medicamento e tal? Isso fica a critério da família. Eu acho que cada casa prefere organizar de uma maneira, não tem um certo e errado. Eu acho que as pessoas precisam optar por aquele tipo de organização que faça mais sentido para elas e que seja mais simples. Porque o mais importante no final do dia não é se o medicamento vai estar guardado na caixa original dele ou numa caixa secundária. É se ele está sendo dado da forma correta. Então conversem com o seu contratante, conversem com o familiar do idoso para ver como ele prefere fazer em relação a isso. Muita atenção também com prazo de validade. Às vezes o medicamento tá lá e tudo mais, o prazo de validade era curtinho, ninguém se atentou nisso na hora da compra e acaba dando um remédio que passou a validade. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo 2 links, que são 2 empresas que têm o mesmo tipo de atividade. O que elas fazem? Elas pegam toda a prescrição médica daquele idoso, fazem a compra no mercado, vão até o mercado, vão até as distribuidoras, enfim, compram esses medicamentos, separam os medicamentos daquele idoso por dia que ele precisa tomar e deixa tudo isso organizado numa box, numa caixa e envia para a residência.
É um serviço barato, não é um serviço caro. É um serviço de recorrência, então todo mês acontece dessa forma e a família pode contratar diretamente essas empresas para trazer uma maior organização dos medicamentos. Então, se você é cuidador, está assistindo esse vídeo, fica a dica de você pesquisar um pouquinho sobre essas empresas e, de repente, orientar, aconselhar, indicar essas empresas pro seu contratante, pro familiar, porque inclusive isso pode ser um diferencial para você. Caramba, esse cuidador realmente é muito interessado, ele é muito bom, muito prestativo, muito proativo. Ele buscou entender se existem empresas em relação a isso, tá me apresentando uma solução que eu não conhecia. Então olha que legal, gente. Então vocês podem se aproveitar dessas situações e desse insight que eu trouxe aqui para você, para agregar mais valor para sua marca pessoal e no final das contas agradar o seu cliente. Então uma empresa se chama SafePill e a outra Farmi. Pesquisa sobre essas empresas, pesquisa sobre esse mercado, que eu acho que pode ajudar muito nessa organização do dia a dia. E lembre-se, pessoal, medicamento é coisa séria, coisa séria. Esse negócio de, eu esqueci o remédio, acontece. Não acontece, pessoal. Medicamento é parte fundamental de um processo ou de tratamento ou um processo contínuo que não pode ser largado. Então, muita atenção com o medicamento. Medicamento em excesso faz mal, falta de medicamento também faz. E é uma responsabilidade muito grande que você, cuidador, tem na mão. Você, familiar que está assistindo, também tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada. Então, não é delargar também pro cuidador, não. Ele tá cuidando lá. Não, você precisa delegar. Ou seja, você vai entregar a atribuição para ele fazer, só que você vai supervisionar. Você vai ter alguma forma de controlar para ver se aquilo ali tá fazendo sentido. Por isso, inclusive, que os cuidadores profissionais precisam colocar sempre no relatório de cada plantão os horários, as dosagens, beleza? Medicamento é coisa séria, precisa ser tratada como tal, e essa é a nossa dica de hoje. Até a próxima.